Olá, minha querida primeira Igreja Batista em Éden, meus irmãos, meus amigos. A minha oração é que Deus continue nos abençoando nesta jornada de 43 dias de encorajamento. Eu estou tendo no meu coração a intenção, o desejo muito grande de te encorajar, de promover esse encorajamento. Tanto que, juntamente comigo, outros irmãos queridos da igreja, uma equipe, vai estar me ajudando nessas meditações. E nós vamos estar te encorajando em várias direções. E a minha oração é que você possa colocar em prática algumas coisas que Deus tem colocado no seu coração, que Deus tem te incomodado, e você tem achado incapaz de desenvolver isso. Mas quero te encorajar a colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E nesta semana, nós estamos desenvolvendo o tema Como colocar em prática o tempo a sós com Deus. Então vamos desenvolver isso. Nós estamos insistindo que a cada dia nós precisamos adotar o hábito de, em todos os dias, termos um tempo, termos um local, termos uma agenda, e então nós vamos para esse local e nós vamos conversar com Deus. Quando nós vamos estar lendo a palavra de Deus e orando, e conversando com Deus ali, nesse momento a sós com Deus. Mas eu quero falar com você sobre um modelo de oração. Há um tipo de oração muito esquecido. Normalmente, as nossas orações são orações de pedidos. A gente entra na presença de Deus para pedir. Para pedir. Tá? Eu vou concluir essa série amanhã falando sobre outros tipos de oração. Mas hoje, e falando muito rapidamente, mas hoje eu quero gastar todo o tempo falando sobre a intercessão. Então, praticando a intercessão no tempo a sós com Deus. Nós precisamos dedicar tempo à intercessão. Nós precisamos nos tornar crentes intercessores. Nós precisamos adotar esse tipo de oração, a oração da intercessão. A palavra de Deus vai nos dizer em Ezequiel, capítulo 22, verso 30 e 31, Deus diz assim: procurei, preste atenção, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra. Então Deus está dizendo que ele procurou alguém para colocar entre ele e essa terra, e essa pessoa estivesse ali intercedendo, pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra. Alguém que pudesse estar diante de Deus, intercedendo pelo povo, intercedendo pela gente, pelas pessoas, intercedendo pela terra, clamando: Deus, salva essa terra, salva esse Brasil, salva esse povo, salva essa cidade, salva essa família, salva essa pessoa. Deus diz: procurei. E ele continua então dizendo: para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ele procurou. Deus está procurando intercessores. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Veja, as pessoas cometem erros diante de Deus. As pessoas têm que colher a consequência desses erros. E Deus diz: se houver um intercessor clamando por esse povo, eu vou evitar que eles colham as consequências dos seus erros. Então, o intercessor é alguém que se coloca como mediador entre Deus e alguém. Ele está ali no meio. É alguém que errou. É alguém que está precisando, é alguém que está numa dificuldade, é alguém que está numa enfermidade, é alguém que está num descontentamento, é alguém que está numa depressão, é alguém que perdeu o emprego, é alguém que está pensando em tirar a própria vida. E você entra entre essa pessoa e Deus e você começa a clamar a Deus em favor dessa pessoa. Você é um intercessor e nessa intercessão você se torna um mediador. Você está entre esta pessoa e você está entre essa pessoa e Deus. Você faz então a intermediação, você é o mediador entre essa pessoa e Deus. O intercessor é alguém que se coloca como mediador entre Deus e alguém. Assim sendo, o intercessor se identifica com o Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus é o nosso mediador. Então, se você é um intercessor, você é um mediador. E Jesus é o mediador. Ele é o nosso mediador, ele está entre nós e Deus.
A Bíblia diz assim, eu acho lindo esse verso, quando o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele diz, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Há um só mediador entre Deus e o homem. Então Deus está de um lado, o homem está do outro. Jesus está no meio. Então o mediador é Jesus. O mediador não é a igreja, não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja católica. O mediador não são os políticos, não é o dinheiro, não são os diplomas, é Jesus. Ele é o mediador entre o ser humano e Deus. Então há apenas um mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Também nós lemos em Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está lá na presença de Deus intercedendo por nós. Jesus está dizendo assim, Pai, não castigue o Arildo. Pai, não puna o Arildo. Pai, não permita que o Arildo colha as consequências desses atos. Ele está lá intercedendo por mim, ele está intercedendo por você. Não permita que o Arildo fique doente. Ele está intercedendo. Ele também intercede por nós. E quando você se torna um intercessor, você está se identificando com Jesus. Você está se parecendo com Jesus. Também, em Hebreus capítulo 7, verso 25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder. Ele vive para interceder. No Novo Testamento, nós temos um lindo exemplo, quando Jesus estava aqui, daquele centurião intercedendo pelo seu servo. O servo ali era um escravo. Então entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. É um centurião. Centurião, ele liderava uma centúria, mais ou menos alguém como um capitão, liderando 100 homens. E ele era um homem importante, ele tem um escravo, mas ele vem a Jesus. Ele se coloca diante de Jesus e ele intercede pelo seu escravo. Ele pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus foi lá e curou. Jesus viu a sinceridade daquele intercessor, daquele centurião que intercedia pelo seu escravo. Nós temos também outra pessoa, um principal da sinagoga, chamado Jairo, que roga pela sua filha. Olha que lindo. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostra-se aos pés do Senhor Jesus e lhe implorou intensamente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Então, ele vem e ele implorou. Essa versão que eu estou lendo diz, e ele implorou insistentemente. Ele não desistiu. Ele intercedeu com insistência. E ele diz, minha filhinha está morrendo, vem por favor. Impõe sobre ela as mãos para que ela seja curada e viva. Eu estou hoje te encorajando a se tornar um intercessor, uma intercessora, a estarmos levantando as mãos em favor desse Brasil, em favor do nosso estado do Rio de Janeiro, em favor da nossa cidade, em favor da nossa igreja, das famílias da nossa igreja, em favor das pessoas carentes, enfermas, que nós nos tornemos intercessores, estejamos entre Deus e essa gente tão sofrida. Temos esses exemplos lindos aqui. Nós temos no Velho Testamento Abraão intercedendo também no capítulo 18 de Gênesis. Eu quero te encorajar então a tornar-se um intercessor, a fazer do seu tempo a sós com Deus uma trincheira, onde você vai se colocar ali, se esconder de todos, e você vai interceder por pessoas da sua família, interceder por tantas pessoas que você pode interceder. Então eu te desafio a fazer isso. Eu te desafio a ir para o seu momento, para a sua trincheira de intercessão, do a sós com Deus, e fazer dessa trincheira um local de intercessão, levando na sua mão uma agenda.
Aquela agenda que eu tenho falado. Uma lista, então, com nomes e causas. Talvez você vá colocar nomes de pessoas, mas talvez você vai colocar causas, talvez projetos, talvez ONGs, talvez igrejas, talvez juntas missionárias, projetos missionários. Você vai colocar essas causas. Seminários. Você vai colocar essas causas diante de Deus e interceder por estas causas, pelas quais você, então, vai dedicar um tempo todo especial. Pode ser nomes de familiares, talvez pessoas da sua família. Esses nomes, você vai orar intensamente, insistentemente por esses nomes. Pode ser nomes de pessoas amigas suas, você tem amigos pelos quais você vai interceder. Pode ser de pessoas que você está discipulando. Você está tentando levar essas pessoas a Jesus, então interceda por elas. Talvez pessoas da nossa igreja, talvez você vai interceder pela nossa igreja como instituição, corpo de Cristo, família de Deus. Interceda por nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Interceda, seja o intercessor pela nossa cidade. Imagina, meu irmão, minha irmã, o dia que nós tivermos centenas de homens e mulheres intercedendo por São João de Meriti. Imagina quando nós tivermos milhares de crentes intercedendo dia e noite pelo nosso querido Brasil. Eu estou te desafiando a, nesse tempo a sós com Deus, você fazer então desse hábito diário de estar na presença de Deus no tempo a sós com Deus. E entre todos os tipos de oração, tenha dias em que você vai ser um intercessor. Você vai se colocar entre Deus e essas pessoas, entre Deus e essas causas, talvez entre Deus e a cidade de São João de Meriti ou da sua cidade, entre Deus e o nosso querido Brasil. Nessa trincheira de intercessão, coloque nomes de homens públicos. Quantos homens públicos que estão precisando da direção de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, muitos deles nem creem em Deus. Muitos deles não são tementes a Deus. Mas, meu querido irmão, Deus mostra na sua palavra que em vários momentos ele usou reis pagãos. Deus pode usar pessoas pagãs, Deus pode usar pessoas que não acreditam nele, contanto que haja intercessores. Deus pode usar esses homens e mulheres em favor da nossa pátria, do nosso querido Brasil. Enfim, vá para o seu tempo a sós com Deus, levando uma lista de nomes e causas pelas quais você vai interceder. E eu quero terminar então com Hebreus 4, verso 16, quando a palavra de Deus nos diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, estou te encorajando a praticarmos, a desenvolvermos, a assimilarmos o hábito da prática do tempo a sós com Deus. Vamos fazer disso uma prática habitual todos os dias. Vamos ter um momento do nosso encontro com Deus. E nesse momento, nesta devocional, eu estou te desafiando a, nesse tempo a sós com Deus, tirar dias para interceder. Ou, nas suas orações, tirar momento nas suas orações, que sejam momentos intercessórios, quando você vai interceder por pessoas, por causas, pela igreja, pela sua família. Interceda, seja o intercessor. E assim nós estaremos nos identificando com o Senhor. E assim nós estaremos sentindo que nós estamos nos parecendo com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero orar. Pai, louvado seja o teu nome, obrigado por esse momento. Nos abençoe, Pai. Coloque no nosso coração, Pai, o desejo, Pai, profundo de sermos intercessores. Que nós, Pai, deixemos um pouco de lado aquelas orações em que nós apenas pedimos por nós mesmos, orações egoístas, mas que nós possamos fazer orações intercessórias, que nós possamos nos colocar na Tua presença para suplicarmos por tantas pessoas que precisam desesperadamente da Tua bênção, da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejamos então um intercessor ou intercessores
E amanhã nós vamos encerrar esta semana, as minhas meditações desta semana, quando o tema é colocando em prática o hábito do tempo a sós com Deus. Deus te abençoe e até amanhã.